um grande mestre surgindo nos dias de hoje e atraindo a si as mentes mais elevadas do planeta, e aqueles que buscam a verdade. Esse mestre surgindo, ele reuniria em torno dele pessoas como nós, e pessoas muito mais adiantadas e avançadas do que nós. E essa reunião, esse encontro em torno desse mestre, formaria um novo tipo de ser humano, um ser humano tocado por uma mensagem muito ampla de transformação. E a transformação é o que é necessário. Portanto, a leitura do livro, o estudo do livro, requer o efeito, o resultado, o propósito, que é a transformação. No momento em que cada um de nós, lendo, conscientiza esse novo elemento, provoca em si mesmo uma transformação. Nós não conseguimos medir, aquilatar ou avaliar o crescimento espiritual. Ele se dá em nós. Mas em nossa vida de 100 anos, talvez, pouco notaremos em alguns anos alguma transformação. Mas o mundo vai sentir. E é isto que precisa ser feito. Sermos transformados de modo que possamos também ser transformadores. Então, quanto mais espaço do mundo ocuparmos, é como acender uma luz numa gruta escura. Quanto mais luzes acendermos, mais a gruta estará iluminada e todos os cantos serão vistos. Simplesmente é assim. Quando a luz se acende, as trevas cedem espaço. É assim também com os homens de bem. Quando os homens de bem ocupam espaços, os outros devem ceder ou recuar. Então, isto é um equilíbrio da natureza. E o espírito é preponderante. O espírito tem primazia. Ele é todo abrangente, todo includente. E aí é onde nós entramos com as nossas transformações pessoais. Vejam, nós somos convidados para encontros anuais. Há um grande valor no encontro anual, há uma grande importância, e devemos, sim, nos abraçar, nos tocar as mãos, nos olhar nos olhos, superar essa distância que a internet nos permite. Mas é muito interessante o contato, o toque. Entendemos isso. Então, não é só ler o livro, estudar o livro. É também irmanar-se com todos que buscam a verdade, porque a verdade é o que nos liberta da ignorância do passado. Nossas crenças nos trouxeram até aqui, e a verdade nos leva adiante. Quando descobrimos a verdade, nós nos ligamos a ela. E é isto que é contado por nós. Por isso, Maquiventa Melquisedeque diz, e ele fala dos assuntos mundiais, que muitos de nós sabemos quais são os assuntos. Devemos evitar a manipulação das pessoas e sim mostrar às pessoas a verdade. E a verdade, aquela que nos toca. E à medida que assimilamos, nós integramos. O nosso crescimento é imperceptível,
Nós não podemos olhar para os outros e dizer quanto cresceu. Quando ficamos anos longe de uma pessoa, aí notamos diferenças. Mas enquanto estamos convivendo, estamos todos no mesmo degrau. E desse degrau vamos dar um passo. E é isso que nos leva à introdução do livro de Eurântia. Estamos todos no mesmo degrau, mas a nossa compreensão é diferente. E quando compartilhamos, nós mudamos de nível uns aos outros, com a compreensão de um. Um dodecaedro tem vários lados e nós estamos em torno de um dodecaedro. E cada um de nós diretamente tem um ponto de vista. Só que todo ponto de vista nosso é verdadeiro, é autêntico, é original. Só que precisamos unir para termos um conjunto. Por isso, o divino é coordenador. Por isso, o divino é unificador. Por isso, a justiça. Porque o divino tudo abrange. E nós temos uma fagulha do divino em nós. E esta fagulha, conhecida pelo livro de Eurântia como o ajustador do pensamento, vejam, ajusta o nosso pensamento, porque foi o nosso pensamento, da nossa mente, com a presença divina do ajustador, que enlaçados, abraçados, geraram a nossa alma. E quem acorreu e atendeu essa união, trouxe as energias moronciais que formaram a nossa alma, que é um corpo moroncial. O mundo das mansões, o mundo moroncial, é o reino das almas, mas não significa de onde as almas vêm para cá, mas sim o reino das almas para onde as almas vão. Então, nós não viemos para cá como almas. Nós criamos aqui, todos sabemos, a alma por volta de 5 a 6 anos de idade. E esta alma cresce com a luz que se alimenta. E a luz é a verdade. Por isso somos buscadores da luz. Somos seres da luz, porque buscamos a luz. Porque a luz é a verdade. E vamos ao livro de Eurântia, a introdução, que vamos ter uma ampliação desse entendimento que estamos tendo agora. Vamos ler parágrafos, frases e tecer comentários. Podem perguntar, tirar dúvidas e contribuir com esclarecimentos. Procuremos não nos prolongar muito e nem distanciar muito da introdução e dos aspectos que são mostrados. Pediria a alguém que se ofereça para ler. Eu vou compartilhar a tela. Posso ler, Sabine? Começa aqui no Divindade? Isso, nós paramos aí. Divindade é a qualidade característica unificadora e coordenadora da deidade. A divindade é inteligível pela criatura como verdade, beleza e bondade. Ela encontra sua correspondência na personalidade como amor, misericórdia e ministração. E ela é revelada nos níveis impessoais como justiça, poder e soberania.
Comentários? Podem destacar uma palavra, que esta palavra será discutida pelo grupo. Ou a frase. Divindade é a qualidade característica, unificadora e coordenadora da deidade. Por divindade, entendemos na nossa formação Deus. Deus é divino. Então, a deidade tem essa característica de divindade. E para nós, como pessoas, encontramos os aspectos de amor. A vida inteira nós convivemos com o amor, porque a vida se propaga como resultado do amor. Nós temos um planeta para viver. O planeta nos alimenta de tudo o que precisamos. Esta é uma grande expressão do amor. No nível pessoal, entendemos o amor. Tudo que a natureza, e a natureza não é divina, e a natureza não é Deus, mas tudo que a natureza nos fornece demonstra o amor. Vejam o computador que está na nossa frente, o celular. Tudo isso é possível graças à natureza. Os metais, os minerais, isto é amor. A eletricidade, isto é amor. Sem a eletricidade, estaríamos nós aqui nos comunicando nessa distância. Percebem como, no nível pessoal, nós percebemos a impessoalidade do amor, da misericórdia, que é, mesmo nós destruindo o planeta como o fazemos pela poluição, nós temos tempo para corrigir nossos erros e aprender com nossos erros. E aprendendo mudar a atitude. E a ministração é a educação que recebemos. Nós recebemos a educação de todo lado. A vida nos ensina. Feliz aquele que aprende com a dor do outro, porque não precisa passar pela dor que dói. Mas, claro, que o que passou pela dor tem a experiência mais ampla dos aspectos do sentimento da dor. Mas o sábio aprende com o que apanha, com o que sente a dor. Vamos ouvir, por favor, o Eduardo. Olá, boa noite. Só fazendo uma. Se puder colocar lá, Sabino, só para a gente ter o texto. Só fazendo uma observação, eu acho que eu já fiz essa observação uma ou duas vezes na semana passada, não me lembro, mas como a gente está falando da introdução, é importante trazer a questão do conceito, porque é ele que vai muitas vezes esclarecer as leituras posteriores. Então, a introdução ele tem esse objetivo. Quando ele traz aqui a diferença entre divindade e deidade, só por uma questão conceitual para vocês conseguirem depois fazer as leituras do livro de acordo com isso, Deus é a deidade, tá? A divindade é como nós percebemos Deus, tá? Porque a deidade em si, os valores da deidade, eles não são reconhecíveis por nós, seres ascendentes. Principalmente no nível onde a gente está agora. Então, a gente não consegue ver as qualidades da deidade, porque a deidade é Deus, tá? E a forma com que a gente consegue identificar essa deidade é a divindade. Então, isso é importante entender, porque quando o livro estiver falando de deidade, ele está falando de características das quais são únicas e exclusivas de Deus e suas manifestações, e que não são necessariamente discerníveis por nós. Quando o livro fala sobre divindade, ele está falando de verdade, beleza e bondade, né? E a correspondência dela revelada nos níveis impessoais, que não somos nós, né? Mas
níveis impessoais é a justiça, o poder e a soberania. Mas para nós, como seres pessoais, elas são discerníveis através do amor, da misericórdia, da ministração, mas principalmente da verdade, beleza e bondade. Isso é o que vai caracterizar a divindade, é o que mais o ser humano vai conseguir extrair daquilo que é divino, tá? Então, basicamente, essa diferença. Para que na hora da leitura, quando a gente estiver lendo o livro e tiver escrito deidade, a gente está falando de algo que talvez a gente não consiga identificar os valores. Quando a gente falar de divindade, a gente está falando, sim, da verdade, beleza e bondade, para que a gente consiga identificar isso, tá? Então, Muito, é mais essa questão conceitual para ajudar na leitura. muito bem, Eduardo, muito oportuno. Agradecemos. Prossegue a leitura. O A divindade pode ser perfeita, completa, como nos níveis existenciais e criadores da perfeição do paraíso. Pode ser imperfeita, como nos níveis experienciais e da criatura em evolução no tempo e no espaço. Ou pode ser relativa, nem perfeita ou imperfeita, como em certos níveis de relações existenciais e experienciais de Avon. Alguma pergunta, alguma dúvida? Pode prosseguir. Resumindo, divindade seria um predicado. Uma qualidade. Exatamente. Divindade é qualidade. Em nós, humanos, só há uma parte divina, que é a presença do ajustador do pensamento. Nada mais em nós é divino, apenas a presença do ajustador. Compete a nós exteriorizar tal divindade através de nossos pensamentos, palavras e atos. Prossegue a leitura. Põe na tela, Sabina. Continua. Põe na tela. Quando tentamos conceber a perfeição em todas as suas fases e formas de relatividade, encontramos 7 tipos concebíveis. 1. A perfeição absoluta em todos os aspectos. 2. A perfeição absoluta em algumas fases e a perfeição relativa em todos os outros aspectos. 3. Os aspectos absolutos, relativos e imperfeitos em combinações variadas. 4. A perfeição absoluta em alguns aspectos e a imperfeição em todos os outros. 5. A perfeição absoluta em nenhuma direção e a perfeição relativa em todas as manifestações. 6. A perfeição absoluta em nenhuma fase, uma perfeição relativa em algumas fases e a imperfeição em outras. A perfeição absoluta. 7. A perfeição absoluta em nenhum atributo e a imperfeição em todos eles. Agora, como fazer a relação disso aí? Nossa, é tão confuso. Eu acho isso confuso de relacionar. Assim. Eduardo? Porque o conceito da perfeição, ele realmente não faz sentido na mente finita. O livro já fala sobre isso. Aqui, o que o livro tenta nos passar é que muitas vezes a gente usa o termo perfeito para denotar algo, e isso que a gente está qualificando como perfeito, a gente tem que entender que existem níveis de perfeição. Talvez a gente não compreenda o que seria essa perfeição, mas eu acho que o livro, de alguma forma, tenta nos dizer o seguinte, tá, ok, em outro momento ele fala, né, a mente finita não consegue entender a perfeição, nem o infinito, né? Mas a gente consegue entender, na hora que a gente for qualificar algo,
que existem níveis de perfeição. Não existe a verdade absoluta de que a perfeição, existe a perfeição e a imperfeição e só. Não, existem níveis. Eu acho que é essa a tentativa aqui do livro para conseguir, de repente, passar as características, por exemplo, de alguns seres. Quando a gente chegar na parte dos seres mesmo, né, acho que é no documento 30, né, que vai falando dos seres todos, né, que existem no universo, ele vai dizendo assim, é perfeição parcial, ele vai trazendo ali características específicas sobre determinadas características de perfeição de cada um deles. É mais para nos ajudar a tentar entender isso, mas a perfeição em si realmente é difícil para a gente Não conseguir dá, categorizar. não dá mesmo. Verdade. Consideremos o seguinte: Só um pouquinho, sabe? Tivemos um ataque de novo ali, entrou um monte de gente junto, que nem sexta-feira eu removi todo mundo. Não era. Então, Sabino, pode ir deixando para mim que eu vou remover. Ó, entrou mais um aqui. Quando eles entram em bando, assim, nenhum nome conhecido. Ó, entrou uns 10 agora, assim. Mesma coisa que sexta-feira. Ô, Estela, se colocar senha para entrar na sala, como a Dini está fazendo, o pessoal latino, eles estão fazendo, porque eles têm invasão, assim, atrapalha mesmo a reunião, tem que parar. É uma confusão. Nós não estamos. Mas aí tu tem que. Tu disponibiliza a senha. Nos grupos. A senha só deve ser entregue aos estudantes do livro, aos buscadores de estudos e de grupos de estudos. Tá, mas aí tu vai ter que toda vez, tu vai ter que mandar a senha para cada um individual, não sei daí. Os grupos, não. Por exemplo, a gente tem um grupo de WhatsApp, tem vários grupos, né, durante Students, tem o outro, vai colocando para a pessoa, se tiver dúvida, alguém entra em contato, porque todo mundo te conhece, tem o seu contato. Falou, Estela, não estou conseguindo entrar. Aí você passa a senha para a pessoa. É a única maneira de conter, porque isso está acontecendo direto mesmo, é nós muito tínhamos desagradável. só uma vez, parou, e agora sexta aconteceu, e agora, se continuar, nós vamos ter que fazer isso. Agora, de novo, estou eu removendo gente aqui, já removi. Muita gente desconhecida querendo entrar em seguida. Tem muita gente usando o nome falso e até referências do livro, mas isso não autoriza ninguém. Essas então, pessoas nós precisamos... esses que a gente remove nessa cuidar. eles não conseguem mais entrar, mas depois... Uma das coisas... É muita falta do que fazer, né, gente? A pessoa querer invadir uma reunião séria para fazer... Ai, nossa. Ou eu vou... Vamos ter que fazer... Mas eu acho que vocês devem conversar sobre essa senha aí, que eu acho interessante. Vamos tratar disso. Vamos tratar. Vamos continuar. Estela, o grupo de Sabino, que eu vou removendo. O grupo de quinta-feira é mais aberto para receber muitas pessoas. Então, pode-se deixar no grupo de quinta essas pessoas que estão buscando agora aqui, porque esse é um grupo permanente, constante, perseverante. Então, não é um grupo para entrar e sair. Então, é um grupo para prosseguir o estudo. Não que a pessoa é obrigada a assumir esse compromisso, mas a pessoa sente um grau de aquilo que se chama pertencimento. Ou encontrei meu grupo, minha turma. E é assim que nós nos reconhecemos. Agora, nós não queremos perder o tempo de ninguém. E o que fazemos é aproveitar ao máximo. Se tais pessoas têm boa vontade, boa intenção, bom propósito, venha conosco. Mas se aplique e se dedique como nós. Porque não estamos com tempo para distração. O tempo é importante para o nosso estudo.
Então, daqui a vamos pouco eles definir. param, continua, eu fico removendo aqui, porque daqui a pouco eles param, porque os que eu removo não conseguem mais entrar. Não, Lúcia, fica lá no Facebook, disponível para todo mundo, é aberto. Pois bem, nós devemos olhar do seguinte modo. Eu não vou mais publicar no Facebook, só nos grupos do WhatsApp, porque as pessoas que entram na sala estão todos ali, já é uma maneira de, vamos ver se a gente evita um pouco, né? Depois vamos definir uma senha e terá que ser acessado com a senha. Eu vou tentar não pôr mais nos grupos de Facebook, vamos ver se resolve um pouco. Só no WhatsApp. Então, Acho que agora pararam, ó, porque esses aí que tentaram eu removi, daí eles não conseguem mais. Vamos seguir, então. a perfeição absoluta, em todos os aspectos, está na origem. Apenas a origem é absoluta. E a perfeição absoluta reside na origem. Seria dizer que Deus é absolutamente perfeito. Então, distanciando de Deus e descendente, a perfeição vem se manifestando. E à medida que a perfeição absoluta vem se manifestando, ela vai deixando de lado uma parte do absolutismo. Essa parte do absolutismo vai ficando atrás e uma parte não absoluta e não perfeita, completa, vai se acoplando, vai acompanhando, até chegar no nível 7, que é a criação dos universos, do tempo e do espaço. Por quê? Porque é tudo físico, material, e vai caminhar para a perfeição. Então, a imperfeição, em termos, é da parte absoluta, espiritual. Então, seria como o gás, a água e o gelo. Mudança de estado, mudança de composição. Então, no nosso nível físico, denso, material, nós chegamos à duração. Nós temos um tempo de duração. Só isso já demonstra algo de imperfeição. Nós não somos eternos. Somente a vida é eterna. Mesmo em tudo aquilo que morre, há uma manifestação de vida, que é o movimento de transformação. Mas ainda vemos assim a imperfeição no nível físico, denso, material. À medida que vamos saindo desse nível, nós vamos nos aproximando de um grau relativo de perfeição. Por isso, relativo. E olhem o item 3. O item 3 também fala isso. Os aspectos absolutos relativos e imperfeitos em combinações variadas. Então, é um nível em que há um pouco de cada na quantidade equilibrada, de modo que tudo aconteça do modo previsto ou proposto. Se tivermos um exemplo, poderíamos citar: o ser humano é o quarto ser numa ordem de vida. Então, vamos citar assim:
mineral é um reino de vida. Isto é só para esclarecer e entendermos a relatividade. Mineral, vegetal, animal, humano. Então, vejam, mineral, vegetal e animal são 3 reinos inferiores. Humano surge depois dos 3. Então, os 3 cedem algo para que o humano esteja manifestado. Podemos pensar também relativamente à imperfeição e à perfeição. Há um plano. O ser humano precisa prosseguir essa caminhada e tem acima dele o reino planetário. O reino planetário tem um trabalho magnífico, que é fornecer elementos de manifestação para esses 4 que nós citamos. Então, o reino planetário cumpre o seu propósito. Só para dar um exemplo, o reino planetário, o mineral, fornece o ferro. O ferro vem para o nosso sangue através dos vegetais. O sangue participa dos animais. E nós, humanos, fazemos do sangue um bom proveito. A memória só é possível graças ao ácido desoxirribonucleico, o ADN. E o ADN transmite a memória de todas as vidas anteriores. O código genético tem em si todo o registro dos 3 reinos anteriores. Então, o reino planetário sabiamente produz o ferro, e nós sabiamente usamos o ferro. Vejam os trilhos dos trens, vejam as asas dos aviões, vejam a placa-mãe do computador, vejam os celulares. Então, eu estou só mostrando para que nós tenhamos relatividade, uma referência. Isto é pouco, é pequeno, é imperfeição, mas essa imperfeição obedece um plano planetário. Por sua vez, o planeta é filho de um Sol. O Sol é filho de uma galáxia, de um universo. Então, nós vamos indo de relação em relação até chegarmos à perfeição. Os mundos moronciais são os mundos das almas, mas as almas que saíram do corpo sobreviventes, almas que escolheram sobreviver. Então, a escolha foi feita e o propósito é seguir adiante, se tornar imortal. Então, a perfeição começa a se aproximar, porque vencemos a morte. E, ao vencer a morte, damos um passo além. Somos moronciais, mas ainda não temos a perfeição espiritual. Mas vamos caminhar nela através das ministrações que vamos recebendo. Hoje, aqui, temos todo tipo de ministração, e é atrás dela que caminhamos. A Ivanil gostaria de interromper. Por favor, Ivanil. Então, Sabino, está difícil de entender essa parte. A sua explanação foi muito linda, mas me colocou um monte de dúvidas. Esse texto que a gente acabou de ler, ele está se referindo à perfeição, como nós vemos Deus lá do paraíso, o máximo que damos conta de entender, ou é a manifestação dele? É a manifestação da perfeição nos níveis descendentes, até o ponto em que a perfeição não existe, que é o 7, a perfeição absoluta em nenhum atributo e a imperfeição em todos eles.
Então, nós estamos num nível de imperfeição, mas a imperfeição também é relativa, porque nós a enxergamos, e é um aspecto perfeito do físico. Nós ouvimos, é um aspecto perfeito. Percebe que é relativa, mas nós Sim. não somos eternos. É uma imperfeição. Nós não duramos para sempre. É uma Então, imperfeição. Nós Sabino, temos que deixar. só Está perguntando para eu entendendo conseguir, agora? Entendeu só melhor, perguntando Ivan? para eu conseguir entender. Então, a manifestação é da divindade, como ela se apresenta, é isso? A divindade e a qualidade de divindade. A qualidade é a absolutez. A absolutez é uma qualidade. Então, ela, no espiritual, ela é total, absoluta. Nós não podemos dizer que aqui no físico tem absolutez. Não há. Tudo no físico é imperfeito. Então, é relativo. A perfeição vai aumentando à medida que nos aproximamos da fonte. A fonte é divina. E quando formos finalitores, nós estaremos tão próximos da fonte que estaremos com 1 grau de divino, com 1 grau de absolutez, mas ainda próximos dela. A absolutez está na Trindade, na divindade. E à medida que vai se distanciando, vai diminuindo o grau de absolutez, até onde chega e não tem mais nada. Agora eu entendi, Entendeu? Sabino, é que você foi no seu texto muito longe, muito longo, e aí ficou um pouco confuso para eu entender. De repente, vamos nos ater a respostas mais curtas. Eu entendo, o assunto é grande, é intenso, é bastante conteúdo. Eu só queria entender essa parte, você me ajudou. Muito obrigada, tá? Vamos voltar ao texto. Eu acho que o Eduardo queria falar, ele levantou a mão. Sim, Eduardo. Tá sem, Microfone, Eduardo. tá sem som, Eduardo. Pronto, agora sim. Não, aqui eu ia fazer uma observação, mas eu também não quero me alongar muito nesse assunto, mas eu acho que tá claro, acho que o Sabino soube explicar muito bem. A gente só tem que entender que o absoluto inqualificável, aquele Deus inqualificável, a fonte de tudo, ele não faz parte disso, né? Então, acho que, não sei se essa era a pergunta, né? Agora, o, o absoluto da deidade, que aí seria tudo aquilo que faz parte da autolimitação de Deus, ele parte do mais perfeito ao menos imperfeito. Isso não há só a respeito da deidade, que é Deus, né, e as suas manifestações, mas também a divindade, que são os seres, como o Sábio disse, todos os seres que fazem parte de todo esse esquema. Então, existem seres que são parcialmente perfeitos e assim por diante, como já tinha sido explicado. Então, é só fazendo essa relação. Não sei se confundiu mais ou não, mas em teoria é isso, né? A gente está falando, quando a gente está falando de perfeição, a gente está falando do absoluto, da deidade, a gente está falando das deidades e das divindades, né? E também dos seres imperfeitos, como o próprio Sabino disse. O 7 diz respeito especificamente à perfeição absoluta em nenhum atributo e à imperfeição em todos eles. Ali são níveis de perfeição, vamos dizer assim, mas todos ligados a isso. Quando a gente está falando do absoluto inqualificável, ele nem se encaixa nisso, porque ele é inqualificável, né? Que é a fonte de tudo. Muito bem. Prosseguimos. Por favor, pode seguir a leitura? 2. Deus. As criaturas mortais, em evolução, possuem uma necessidade irresistível de simbolizar os seus conceitos finitos de Deus. A consciência que o homem possui do dever moral e o seu idealismo espiritual representam um nível de valores
uma realidade experiencial difícil de simbolizar. Continua? Sim, A consciência cósmica implica o reconhecimento de uma causa primeira, a realidade una e única não causada. Deus, o Pai Universal, funciona em 3 níveis de personalidade: deidade, de valor subinfinito e de expressão relativa de divindade. 1. Pré-pessoal, como na ministração dos fragmentos do Pai, tais como os ajustadores do pensamento. 2. Pessoal, como na experiência evolucionária dos seres criados e procriados. 3. Suprapessoal, como nas existências manifestadas de certos seres absolutos e semelhantes. Deus é a palavra símbolo que designa todas as personalizações da deidade. O termo requer uma definição diferente para cada nível pessoal de função da deidade e deve ainda, futuramente, ser redefinido dentro de cada um desses níveis, pois esse termo pode ser usado para designar as personalizações diversas, coordenadas e subordinadas da deidade, como, por exemplo, os filhos criadores do paraíso, os pais dos universos locais. O termo Deus, do modo como o usamos, pode ser compreendido por designação, como Deus o Pai, pelo contexto, como é quando é usado na argumentação a respeito de uma associação de deidades ou um nível de deidade. Quando houver dúvida sobre a interpretação exata da palavra Deus, seria aconselhável referirmos-nos à pessoa do Pai universal. O termo Deus sempre denota personalidade. Deidade pode referir-se ou não às personalidades da divindade. A palavra Deus é usada nesses documentos com os significados que se seguem. 1. Deus o Pai, Criador, Controlador e Sustentador. O Pai Universal, a primeira pessoa da deidade. 2. Deus o Filho, Criador coordenado, controlador do Espírito e administrador espiritual. O Filho Eterno, a segunda pessoa da deidade. 3. O Deus o Espírito, agente conjunto, integrador universal e outorgador da mente, o Espírito Infinito, a terceira pessoa da deidade. E 4, Deus o Supremo, o Deus do tempo e do espaço, em factualização e em evolução, a deidade pessoal, que associativamente alcança a realização experiencial da identidade, criatura-criador, no tempo e espaço. O Ser Supremo está pessoalmente experienciando a realização da unidade da deidade, como Deus evolutivo e experiencial das criaturas evolucionárias do tempo e do espaço. 5. Deus o Cetro é a personalidade da deidade, funcionando de modo factual em todos os lugares, no tempo e no espaço. São as deidades pessoais do paraíso e os seus coligados criadores, funcionando dentro e além das fronteiras do universo central e que estão personalizando o poder como Ser Supremo, no primeiro nível da criatura, para a revelação unificadora da deidade no tempo e no espaço. Esse nível, o grande universo, é a esfera na qual as personalidades do paraíso fazem a sua descensão no tempo e espaço, em associação recíproca com a ascensão no espaço e no tempo das criaturas evolucionárias. E 6, Deus o Último,
o Deus em processamento corrente do supratempo e do espaço transcendido. O segundo nível experiencial da manifestação da deidade unificadora. Deus, o último, implica a realização adquirida dos valores sintetizados, absolutos, suprapessoais, dos valores de espaço e tempo transcendidos e dos valores experienciais em processamento factualizados, coordenados nos níveis criadores finais da realidade da deidade. 7. O Deus absoluto. O Deus que se experiencializa dos valores suprapessoais transcendidos e dos significados da divindade, tornando-se agora existencial como o absoluto da deidade. Este é o terceiro nível da expressão e da expansão da deidade unificadora. Neste nível supracriador, a deidade experiencia a exaustão do potencial personalizável. Acho interessante falar que experiencia a exaustão do potencial personalizável, encontra sua completude de divindade, passando pelo esvaziamento da capacidade da revelação de si nos níveis sucessivos e progressivos de personalização do outro. A deidade agora alcança o absoluto inqualificável, impinge-se nele, encontra-se nele e com ele experiencia a identidade. Nossa, essa parte é belíssima. É Muito belíssima. obrigado. Belíssimo. Vamos Não é? ouvir o Eduardo, que tem algo a falar. Agora sim, essa parte é linda, né? A gente está falando de Deus. Aqui ele tenta se referir a Deus, eu acho que é algo muito importante para a gente na leitura do livro. Porque às vezes a gente fala Deus e não entende exatamente o que a gente está falando. Aqui no livro, não é que ele está desmembrando Deus, mas ele está falando sobre as manifestações de Deus. Para nós, a gente tem que entender que Deus tem camadas, né? Vamos dizer assim, eu estou falando de uma forma bem simplista, mas Deus tem as suas manifestações, talvez seja a palavra mais correta para ser usada. E aqui a gente está falando de deidade. Então, quando a gente fala de deidade, aqui, ó, ele fala de todos, né? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Supremo, Sétuplo, o último. Algumas pessoas podem ficar confusas com relação a isso. Mas o que a gente tem que entender, o principal que a gente tem que entender dessa mensagem toda é que desde o absoluto inqualificável, que é que é a fonte de tudo, até o absoluto da deidade, né, que vai se manifestar aí em todos esses seres, ele fala de Deus o sétuplo, ou seja, ele está falando que Deus pode ser caracterizado iniciando lá no absoluto inqualificável, até, por exemplo, quando ele fala Deus o sétuplo, ele está falando inclusive de Micael, que é uma das manifestações, então não estaria também incorreto isso, né? É uma manifestação de Deus. Então, quando ele traz todas essas informações, ele, na verdade, ele está falando que Deus e suas manifestações vão em todas essas daqui, e o mais interessante é que ele traz Deus o sétuplo, e só para a gente relembrar, Deus o sétuplo, eu só vou pegar aqui a anotação, ele vem com os filhos criadores do paraíso, os anciões dos dias, os 7 espíritos dos mestres, o Ser Supremo, Deus o Espírito, Deus o Filho e Deus o Pai. Então, são todas manifestações de Deus. Então, quando a gente está falando de Deus, a gente também está falando de filhos criadores do paraíso. Chega até esse nível, né? A gente está falando de Micael também. Aqui ele só está querendo dizer assim, para nós que somos seres finitos, ascendentes, todo esse conceito são manifestações de Deus. E está correto a gente chamar Deus tudo isso. Mas Essa cada um desses não existe uma personalidade. Existe a Sim, Trindade, né? A Trindade, sim, são personalidades. é que assim, a gente não pode confundir a Trindade como personalidades e a Trindade como a fonte, a primeira fonte centro, tá?
Porque a gente vai falar agora da primeira fonte centro e ele vai dizer o que é isso, né? Primeira fonte centro é a primeira fonte centro, mas ela também é a segunda fonte centro, é a terceira, ela é a ilha do paraíso, o absoluto da deidade, o absoluto universal e inqualificável. Quando a gente vai falar de personalidades, Deus tem uma personalidade. Essa é a maior personalidade que existe. E essa personalidade de Deus, ela é colocada em prática através do Filho. Então, o Filho é a personalidade de Deus. É que é um assunto complexo, a gente está falando de algo muito complexo, mas, por exemplo, quando a gente está falando dos Micaéis, por exemplo, a gente está falando de uma personalidade, certo? É uma manifestação da personalidade de Deus, é uma criação, é uma manifestação, né? Ele é dual, né? O Micael, por exemplo, ele é a criação do Pai e do Filho, em união do Pai e do Filho. Né? Então, os Micaéis são criados a partir daí. Eles são uma manifestação do Pai, mas eles são uma personalidade. E cada Micael, de todos os Micaéis que existem, cada um tem uma personalidade diferente da outra. Mas aqui a gente não está falando de personalidade, aqui a gente está falando de manifestações de Deus. É que num primeiro momento a gente confunde um pouco isso, é normal. Mas a gente não tem que ir por personalidades, e sim pelas manifestações de Deus. Esse é o objetivo dessa parte do livro. Às vezes é Por um pouco exemplo, então complicado. não existe, por exemplo, o Deus o último, não existe lá a pessoa dele. Então, Deus último é o Deus informação, né? Dos mundos, Ou o dos sétimo, ou universos. qualquer um O desses cétuplo proibidos. é que, na verdade, assim, são coisas diferentes. Por exemplo, Deus o último, ele ainda não é factual, ele não existe. Deus o último, Hum, ele está relacionado aos, aos, Sobre um outro. oi? Aos quatro, Espaços ai, agora, exteriores. os espaços exteriores, exatamente. Então ele está relacionado a isso. Os espaços exteriores ainda não iniciaram factualmente a sua existência, né? Elas existem, estão em formação, mas Deus último vai ser formado a partir dali, né? Então ele é um Deus experiencial, assim como o Supremo, que é o nosso, vamos dizer assim, o Deus está se formando a partir da nossa experiência, né? Só que é um pouco complexo. O Vamos, ideal não é falar vamos, sobre personalidade, entende? vamos pedir a contribuição do Roberto. Muito obrigado, Eduardo. Foi muito esclarecedor. Obrigado vocês. Precisa um pouco de ajuda aí. Vamos ver, o Roberto quer falar. Olha, esse assunto e a introdução é bem complexo, porque é quase um resumo do livro de Urântia. E num dos primeiros parágrafos, ele diz que a gente confunde Deus, deidade e divindade. Eu vou falar como eu entendo isso. É uma só deidade e várias personalizações dessa deidade única. É o que ele diz quando ele fala: Deus sempre conota personalidade. A gente leu essa afirmação. E a deidade pode ser pessoal, pré-pessoal ou suprapessoal. Por exemplo, o ajustador do pensamento é deidade. Deidade pré-pessoal. Mas ele não é Deus porque ele não é uma pessoa. Então, é uma só deidade e a Trindade são três personalizações dessa deidade única. A gente vai ler mais na frente, quando ele fala da realidade do universo, que tem a realidade deificada, a realidade não deificada e a realidade interassociada. Nesse conceito está o que eu entendo por deidade. A gente vai ler lá na frente que deidade é toda a realidade que pode ser personalizada. E que a realidade não deificada é o que não é personalizável, é coisa. Então, pessoa é
uma realidade qualitativa. Cada pessoa é única. Além disso, as pessoas têm a volição, a vontade. E a realidade não deificada é coisa, é energia. Não tem vontade. Então, eu vejo assim, a ilha do... Bom, isso é o que eu queria dizer, e agora eu vou concentrar o próprio livro nessa passagem que ele leu. Ele fala, quando nós tivermos dúvida, a palavra Deus se refere ao Pai universal. Mas ele pode usar, como o Eduardo falou, Deus para designar outras personalizações da deidade, como, por exemplo, Cristo Miguel, né, que criou esse universo. Você pode chamá-lo de Deus. É uma personalidade divina. Mas eu vejo assim, o Pai universal, Deus, né, Deus primeiro, a primeira pessoa da deidade, ele é a manifestação do infinito enquanto pessoa. Mas ele é também chamado a primeira fonte centro. Então, se você for lá nas 7 fases do infinito eu sou, no documento 105, diz... Ô, Roberto, desculpa te interromper, mas eu acho que você está misturando vários assuntos diferentes. Desculpa a minha intromissão, mas aqui eu acho que você misturou conceitos que não necessariamente refletem o que o livro fala. Não dá para a gente pegar um pedaço do livro e colocar esse pedaço como uma verdade. A gente tem que ter um pouco de cuidado. Quando ele fala de deidade, não é que, ok, deidade, Deus é deidade, sim, mas são manifestações de deidade, então são deidades. Ele, inclusive, qualifica essas deidades. O livro faz todo esse trabalho, né? E não é Cristo Miguel, não, é Micael, né? E aí a gente está falando aqui de assuntos um pouco complexos, acho que talvez a gente possa seguir na leitura para tentar compreender um pouco mais e a gente vai tentando qualificar isso de uma forma mais clara, né? Porque senão a Muito gente bem, confunde muito, fala de muito assunto que às muito vezes não bem. tem uma relação direta. Nós devemos ter o cuidado também de não trazer para muitos que estão aqui lendo, alguns pela primeira vez, conceitos que estão muito lá adiante no livro ou em outros documentos que não este do estudo de hoje, porque vai levantar mais dúvidas do que esclarecimentos, porque são muito complexos. Agora, são muito complexos. A contribuição de cada um é válida, é um ponto de luz na consciência de cada um de nós. Mas vamos com calma, porque muita luz pode até nos ofuscar. Vamos ver aqui um detalhe, só para simplificar. Lembram-se, inclusive alguém que teve dificuldade de entender, lembram-se quando eu falei do ser humano que está no 4º nível e tem 3 níveis abaixo dele? Também há 3 níveis acima do ser humano. E é o ser humano, que é do 4º nível, a responsabilidade de harmonizar os 3 níveis que estão abaixo e os 3 níveis que estão acima, o que totaliza 7 níveis. 3 para baixo, 3 para cima, 6. O humano no meio, 4. Então, é muito interessante esse aspecto da semelhança com essa revelação que Deus, a primeira fonte excêntrica, ou o Pai universal, ou aquele em quem nos movemos e temos o nosso ser, se apresenta para nós. Ele se apresenta se desvestindo para nós, ou se desdobrando para nós, como se ele fosse dobrado em 7 e nós não conhecêssemos todas as suas dobras. Então, ele se desdobra os 7 dele. Então, não tenhamos
assim, a aflição para entender essas manifestações de Deus. Mas tenhamos calma e serenidade para receber essa revelação e deixar que em nós ela vai fazer efeito no devido tempo. Nós vamos amadurecer com o tempo. Então vejam que o 4 aqui é Deus o Supremo. E justamente 4, Deus o Supremo, é o Deus do tempo e do espaço, onde nós estamos. E nós, humanos, temos um trabalho. E Deus o Supremo, que é o Deus do tempo e do espaço, é aquele que vimos na Capela Sistina tocando o dedo no dedo humano, que seria Adão, o primeiro homem que não é de fato. Ele é, de fato, na história universal dos universos, o filho material, mas na história durante o planeta, ele representa o ser humano. Então, nós somos o 4. Interessante que Deus, o Supremo, tem acima dele 3 níveis, e é Deus se desdobrando e se mostrando para nós. Deus, o Sétimo, ele tem uma função maravilhosa. Deus, o Último, tem outra função também maravilhosa. E Deus, o Absoluto, que tem uma função fantástica. Então, nós devemos só tomar consciência disso, esses níveis. Mas não vamos entrar nos mínimos detalhes, porque podemos nos perder. É a primeira vez que tais conceitos são revelados a nós. Então, a nossa mente está fervendo para entender tudo isso. Vamos devagar e com calma. Cada vez que lemos, entendemos um pouco melhor. E vamos ouvir o que a Lilian tem a falar. O Roberto gostaria de falar. Pode ser um resumo bem curto, Roberto, para que a Lilian possa falar. Foi a Lilian que pediu a palavra, né? Não, a Lilian estava entrando, agora eu admiti ela. Roberto, gostaria de concluir alguma coisa, Roberto? Eu acho que eu posso, talvez, no Café Urântia, a gente aprofundar, porque a introdução é muito complexa e eu imagino que tenham pessoas novas na sala, não é? Então, essa é a minha conclusão. Tem muitas pessoas pela primeira vez lendo o livro. Eu levantei essa questão, eu estou lendo o livro pela 4ª vez, porque todos aí acharam bonito, né? De fato é bonito, mas eu não achei bonito, achei super complexo. Se me perguntar, você achou o que disso? Eu não falaria bonito, eu achei complexo, só isso. Deus se apresenta para nós, lembrando que uma fagulha dele reside em nós. Então, nosso empenho de entender tudo com a nossa mente humana, mortal, é fantástico. Mas devemos lembrar que a nossa mente vai fazer uma síntese de tudo isso, passar para a nossa morôncia, para a nossa alma. Só a síntese. E a síntese de nossa alma, como um ponto de luz, é entregue ao ajustador do pensamento, que verá o proveito que fizemos e vai nos dar uma luz de retorno. Então, tenhamos calma, paciência e perseverança. Não estamos sós, nós estamos buscando o reino do céu e a sua justiça. E tudo para compreendê-lo está sendo trazido a nós. E assim é. Muito obrigado a todos pela contribuição e pela compreensão, também pela paciência. Prosseguimos a leitura. Três. A primeira fonte sempre.
A realidade infinita e total é existencial em 7 fases e como 7 absolutos coordenados. 1. A primeira fonte centro. 2. A segunda fonte centro. 3. A terceira fonte centro. 4. A ilha do paraíso. 5. O absoluto da deidade. 6. O absoluto universal. 7. O absoluto inqualificável. Deus, sendo a primeira fonte centro, é primordial em relação à realidade total, inqualificavelmente. A primeira fonte centro é infinita, bem como eterna e, portanto, é limitada ou condicionada apenas pela volição. Alguma Deus, o dúvida Pai aqui? Vamos. Oh, desculpe, Maria Oliveira. Alguma Não, dúvida? sem problema. Veja que maravilha! Deus se mostrando para nós como Ele é, como Ele se compõe, como Ele se manifesta, como Ele funciona. Gente, que bênção nós termos esta oportunidade de saber melhor de Deus. Ele se apresentando numa linguagem que podemos compreender, porque em níveis mais avançados a linguagem será idêntica, equivalente. Então, isso é para a nossa linguagem. A primeira fonte essentro é a fonte de tudo, inclusive da segunda fonte essentro, que é a fonte de tudo, inclusive da terceira fonte essentro. Então, quando nós aqui chamamos Pai Nosso que está nos céus, a quem nós nos referimos? Entendem que em cada lugar há uma denominação relativa para a primeira fonte essentro, Deus Pai, para a segunda ou para a terceira. E vejam que magnífico! O quarto é a Ilha do Paraíso. Hoje aqui sabemos que, graças à Ilha do Paraíso, é que existe o tempo, o espaço, a energia, a gravidade. O silêncio preenche a nossa mente. O espaço, o tempo, a gravidade e a energia. E é graças à Ilha do Paraíso que estamos aqui. 5, o absoluto da deidade. 6, o absoluto universal. E 7, o absoluto inqualificável. Até este é apresentado a nós. Tenhamos paciência, calma e perseverança. Pode prosseguir, por favor, Maria Oliveira? A volição, o termo volição, todos sabem o que é? Alguns, às vezes, têm dúvida. Vejam, a primeira fonte essentro é infinita, bem como eterna, e, portanto, é limitada ou condicionada apenas pela volição. Quer dizer, a vontade da primeira fonte essentro é a única condição limitada, ou é limitada ou condicionada apenas pela vontade. Vejam, eu vou falar 3 coisas. Estão relacionadas nessa totalidade. Primeiro, a vontade de criar. Segundo, a inteligência para criar. E terceira, a energia para criar. Então, a criação,
depende de três aspectos. E nós vemos aqui a primeira fonte é centro, a segunda fonte é centro e a terceira fonte é centro. Podemos seguir, por favor? Deus, o Pai Universal, é a personalidade da primeira fonte centro e, como tal, mantém relações pessoais de controle infinito sobre todas as fontes e centros coordenados e subordinados. Tal controle é pessoal e infinito, em potencial, ainda que possa nunca funcionar de fato devido à perfeição da função de tais fontes, centros e personalidades coordenadas e subordinadas. A primeira fonte centro é, portanto, primordial em todos os domínios, deificados ou não deificados, pessoais ou impessoais, factuais ou potenciais, finitos ou infinitos. Nenhum ser ou coisa, nenhuma relatividade ou finalidade existe, exceto em relação direta ou indireta com a primazia da primeira fonte centro ou independência dela. A primeira fonte centro está relacionada. A primeira fonte centro é, portanto, primordial. A primeira fonte centro está relacionada ao universo do modo como se segue. 1. As forças da gravidade dos universos materiais convergem para o centro de gravidade do paraíso inferior. Este é exatamente o motivo pelo qual a locação geográfica da sua pessoa é fixa eternamente em relação absoluta com o centro de força e energia do plano inferior, ou material do paraíso. Todavia, a personalidade absoluta da deidade existe no plano superior ou espiritual do paraíso. As forças da mente... Segue. Pode seguir? Segue. As forças da mente convergem para o espírito infinito. A mente cósmica diferencial e divergente converge para os 7 espíritos mestres. A mente do Supremo, no seu processo de factualização, como experiência no espaço-tempo, converge para a mágica. As forças espirituais, 3. As forças espirituais do universo convergem para o fio eterno. 4. A capacidade ilimitada para a ação da deidade reside no absoluto da deidade. 5. A capacidade ilimitada de resposta e de infinitude existe no absoluto inqualificável. 6. Os dois absolutos, o qualificado e o inqualificável, são coordenados e unificados no absoluto universal e por ele. 7. A personalidade potencial de um ser moral evolucionário ou de qualquer outro ser moral está centrada na personalidade do Pai Universal. Realidade, tal como compreendida pelos seres finitos, é parcial, relativa e vaga. O máximo de realidade da deidade, plenamente compreensível pelas criaturas evolucionárias finitas, está abrangido no Ser Supremo. Entretanto, há realidades antecedentes e eternas, realidades suprafinitas, que são ancestrais dessa suprema deidade, das criaturas evolucionárias do tempo e do espaço. Na tentativa de retratar a origem e a natureza da realidade universal, somos forçados a empregar a técnica do raciocínio tempo-espacial, de modo a atingir o nível da mente finita. Portanto, muitos eventos simultâneos na eternidade devem ser apresentados como operações sequenciais. Para a gente conseguir, pelo menos, assimilar um pouco, né? Tudo nosso é linear, então é uma maneira encontrada para
para entrar na cabeça um pouco. Perceberam que lindo a relação desses níveis aqui com aqueles 7 seres absolutos. Há uma relação, poderia ser lido um de cima, um de baixo, 2 de cima, 2 de baixo, e assim por diante. Está trocado em miúdos, vamos dizer assim. Está bem detalhadinho para nós. Claro, não é de compreensão simples nem fácil, mas está penetrando a nossa mente e, com certeza, procurando o lugar certo para se aninhar. E não vamos manter uma atitude de rejeição pela dificuldade. Vamos nos colocar receptivos e confiantes de que, no momento certo, isso trará uma luz nova para nós. E essa luz nova será aumentada. Sabe quando dissemos ou dizemos, entendi, compreendi? Então, vai ter esse momento de cada uma dessas coisas calar fundo em nós. E daí estaremos conscientizando. Teremos consciência disto. Teremos o senso como sensores que foram sensibilizados pela revelação. Então, algo em nós ressoa durante a leitura, mas nós demoramos para traduzir essa ressonância em intelecto. Demora para... Porque uma emoção que você tem diante de uma imagem ou de um som, ela é magnífica. Mas quando você vai traduzir, você empobrece. E, de fato, nós estamos recebendo uma dádiva. Vamos ver até onde chegamos? Quando está muito complexo e eu não estou conseguindo entender, eu procuro sentir. Eu procuro interiorizar o que eu estou lendo, porque realmente é muito complexo. É muito complexo, é muito difícil mesmo de entender. Pode colocar o texto. Uma coisa interessante é fazer um silêncio proposital, porque tudo isso que veio para nós a quietude é importante. Quando uma frase é rompida, interrompida, quebrada, estatizada, quando uma frase se torna estática, a nossa mente tem o hábito de seguir o pensamento para concluir a frase. Mas por falta de saber o que seria dito, a nossa mente se coloca num outro nível. E é um nível que suplanta, supera o anterior. E a nossa mente se coloca favorável. É um exercício. É também uma técnica. Porque o silêncio, muitas vezes, fala melhor para nós. Paramos aí, né? Tendo Vamos... em conta... Sim. Sim. Leia.
ler mais Pode- esse parágrafo, né? Tendo em conta o modo como uma criatura tempo-espacial perceberia a origem e a diferenciação da realidade, o eterno e o infinito eu sou, realizou a liberação da deidade dos entraves que aprendiam a infinitude inqualificável, por intermédio do exercício do livre-arbítrio, inerente e eterno. E essa separação da infinitude inqualificável produziu a primeira tensão divindade absoluta. Tal tensão do diferencial de infinitude é resolvida pelo absoluto universal, que funciona unificando e coordenando a infinitude dinâmica da deidade total e a infinitude estática do absoluto inqualificável. Nessa transação original, o teórico eu sou alcançou a realização da personalidade ao converter-se no Pai eterno do Filho original, tornando-se simultaneamente a fonte eterna da ilha do paraíso. Em coexistência com a diferenciação entre o Filho e o Pai, e na presença do paraíso, deu-se o surgimento da pessoa do Espírito Infinito e do universo central de Avona. Com o surgimento das deidades pessoais coexistentes do Filho Eterno e do Espírito Infinito, o Pai escapou, enquanto personalidade, da sua difusão, que de outro modo seria inevitável no potencial da deidade total. Daí em diante, apenas na Trindade, ou seja, apenas na associação com as suas duas deidades iguais, é que o Pai preenche todo o potencial da deidade, enquanto a deidade crescentemente experiencial está se realizando nos níveis de divindade em supremacia, ultimidade e absolutez. O conceito do eu sou é uma concepção filosófica que fazemos à mente finita do homem, presa que é do tempo e acorrentada que é ao espaço, dada a impossibilidade da criatura compreender as existências eternas, as realidades e as relações sem começo nem fim. Para a criatura do espaço e do tempo, todas as coisas devem ter o começo, exceto apenas aquele incausado, a causa primeira das causas. Conceituamos, então, esse valor nível filosófico como eu sou, instruindo, ao mesmo tempo, a todas as criaturas que o Filho Eterno e o Espírito Infinito são coeternos com o eu sou. Em outras palavras, que nunca existiu um tempo em que o eu sou não estivesse sido Pai do Filho e junto com este Pai do Espírito. O infinito é usado para denotar a plenitude, a finalidade, consequência da primazia da primeira fonte sempre. O teórico eu sou é uma extensão, a maneira filosófica da criatura, da infinitude da vontade, mas o infinito é um valor nível, factual, representando a intenção na eternidade da verdadeira infinitude do livre-arbítrio absoluto e sem entraves do Pai universal. Esse conceito, algumas vezes, é designativo do Pai infinito. Grande parte da confusão que todas as ordens de seres enfrentam, das mais elevadas às inferiores, nos seus esforços para descobrir o Pai infinito, é inerente às suas próprias limitações de compreensão. A primazia absoluta do Pai universal não é aparente para os níveis subinfinitos, sendo, portanto, provável que apenas o Filho Eterno e o Espírito Infinito conheçam verdadeiramente o Pai como uma infinitude. Para todas as outras personalidades, tal conceito representa o exercício da fé. Gratíssimos, Maria Oliveira, pela leitura maravilhosa. Imagina, Muito obrigado prazer é pelas contribuições. Vejam que seres
de alto nível também se encontram diante do desafio da compreensão de tais conceitos. Então, demos um desconto para nós. Não cobremos de nós compreender tantos conceitos novíssimos, inusitados para nós, mas tenhamos a certeza que eles vão calar dentro de nós, porque a segunda, terceira e outras vezes que tocarmos nesses conceitos, ou que os encontrarmos de algum modo, ele terá já uma referência em nós. E essas referências, quando se encontrarem, trarão um novo elemento para a nossa compreensão. E é passo a passo. Uma grande parede se faz com cada um dos tijolos. E cada tijolo acrescentado forma a parede. Então, nós somos assim. E demos um grande passo. Vamos fazer um instante de quietude, serenidade e acolhimento para esta luz que veio até nós. E vamos irradiar amor e gratidão. E permanecer por um minuto para depois retomarmos a palavra aí.